Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 17 de outubro, terça-feira. Ontem o nosso Ibovão da Massa já começou positivo, a semana já começou no campo positivo, né? A despressurização ali do dólar ajudou bastante a retomada dos ativos financeiros, né? Os ativos de risco aqui no Brasil, né? Então nós tivemos ontem metálicas subindo, nós tivemos ativos relacionados ao petróleo, né? O petróleo batendo ali nos US$ 90, então eles também buscando uma bela alta, e os ativos também do setor financeiro, né? Os ativos do setor financeiro também ficaram em alta. Então, isso até ajudou o Ibovão da Massa a ficar ali bem positivo. Fechamos nos 116.500 pontos. Vamos ver se vai permanecer, né? Tem bastante coisa para acontecer essa semana que vai influenciar a direção do Ibovespa, né? Se a gente vai para cima ou se vamos para baixo, né? Perder ali os 114 mil pontos. Mas, bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta para entender o que pode acontecer. Show? Se você está chegando aqui agora, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nada. Como funciona a assessoria? A assessoria funciona em entender qual é o seu perfil de investidor, o seu momento de vida e qual é o seu objetivo final, quanto você quer construir de patrimônio, ou se você está buscando uma proteção patrimonial, porque tem coisas diferentes, né? São estratégias diferentes que a gente precisa ser implementadas, né? Que a gente vai poder criar junto com vocês. Então, isso é muito importante para direcionar o trabalho, pelo menos o meu trabalho com os clientes é dessa forma que funciona. E a cada mês a gente vai analisar ali, fazer todas as revisões e trocar uma ideia para entender se mudou algo, né, na sua estratégia, se vai precisar mudar algo na sua estratégia, se mudou algo no seu momento de vida, se você agora está num outro momento, e a gente assim vai fazendo os ajustes para implementar e incluir ali os ativos que mais ficam relacionados, né, melhor dizendo, aí na sua estratégia para atingimento do seu objetivo. Show? E não deixe aqui, ó, de clicar no se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like, compartilhar esse vídeo. Enfim, pode usar aqui os comentários para fazer elogios, para dar bons feedbacks, para fazer críticas, desde que sejam dentro de um respeito, porque aqui a gente mantém sempre o respeito junto aos ouvintes, né? Eu não sei como é que a gente vai falar, o telespectador, enfim, youtuber, espectador, eita ferro. Mas vamos lá, certo? Vamos entender o que está acontecendo no mundo para que a gente possa saber o que pode acontecer ou não no nosso Ibovão da Massa, né? A gente olha hoje Ásia e Oceania, né, basicamente aí majoritariamente no campo positivo. Isso está muito influenciado pelo que aconteceu ontem nas bolsas americanas, né? Porque as bolsas americanas ontem elas acabam ditando o que as bolsas ao redor do mundo vão seguir, né? O cenário externo pesa muito mais do que o cenário interno. O cenário interno a gente já está muito low profile, tem bastante coisa que ainda está travada ali no Congresso, tem a votação em relação à taxação do offshore, tem a questão que ainda envolve o crédito rotativo, né, o parcelamento do rotativo, juros que vai ser ali do cartão de crédito, que também ainda não se decidiu. Então, tem bastante coisas que ainda estão travadas, né? Aí, com isso, o que acontece? Lá fora começa a pesar. Então, nós tivemos dois fatores muito grandes. Um é a questão das escaladas dos treasuries norte-americanos, que acabaram subindo, né, muito e pressionando bastante a questão da cabeça do investidor em relação aos ativos de risco. O outro fator é esse conflito, né, a guerra que acontece ali, o Hamas, Israel, e a preocupação do mundo por essas tensões ali se alastrarem pelo Oriente Médio, porque se avançar no Oriente Médio, isso tende a gerar um problema maior ainda, certo? Então, o Biden já está buscando, né, já busca visitar Israel, Jordânia, numa tentativa de não deixar isso escalar, até porque se isso escala e o petróleo dispara, eita ferro, Estados Unidos vai ter um grande trabalho, né? Um grande trabalho Estados Unidos vai ter aí. Nossos queridos amigos, membros do Fed, terão que fazer um trabalho muito forte. Bom, com o bom humor que se instalou ontem, né, porque as tensões se abrandaram, né, o ataque que seria feito ontem ali a Gaza não foi feito, então as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, né, em relação a próximos passos
em relação a essa guerra, né? Então, como não teve uma escalada, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, então as bolsas acabaram se recuperando, né? Então, hoje a Ásia e a Ásia-Pacífico acabam se recuperando também. As atenções lá na Ásia, não só na Ásia, né? Porque todo mundo vai ficar de olho no PIB chinês, né? Todo mundo está de olho no PIB chinês, que sai hoje no final do dia. Vamos entender como está o nossa querida fábrica do mundo, certo? Na Europa, olhando a Europa iniciou o dia misto, continua misto, né? Quando iniciou a sessão mista, continua mista, só que começou a ganhar um pouco mais de força depois que o índice ZIL, né, de expectativas econômicas da Alemanha, veio acima do esperado. Então, acabou fazendo com que o euro ganhasse um pouco mais de força, as bolsas ali na Europa ganhassem um pouco mais de força, porém, a galera continua cautelosa. Por quê? Tem o desdobramento dessa crise ali no Oriente Médio, porque isso pode sim afetar bastante as bolsas, ainda mais os mercados que sofrem muito pela pressão inflacionária, Estados Unidos e Europa, ainda tem uma pressão muito grande inflacionária, e os bancos centrais ainda fazem aquele trabalho de aperto monetário para controlar a inflação. Então, se isso se escala, gera um grande problema para esses países, né? Então, esses desdobramentos vamos botar assim, alastramento, né? Se esse conflito seguir para outros países no Oriente Médio, isso vai gerar um problema muito sério. A gente pode ter um petróleo muito caro e influenciar bastante na política econômica, né? Na política monetária de cada um desses países. Por isso que a atenção deles estão todas ali. Mas temos ali a temporada de balanço, né? Aí com uma agenda um pouco mais vazia, com a questão do cenário lá da guerra entre Hamas e Israel, eu ia falar Iraque de novo, e Israel, as atenções se voltam para o balanço dos dois grandes bancos ali nos Estados Unidos, né? Hoje nós temos aí Bank of America e Morgan Stanley. Então, esses dois bancos vão divulgar seus balanços. Já tivemos divulgação de balanço, os Estados Unidos entram na temporada de balanço, então isso pode tomar um pouco mais de corpo frente às notícias relacionadas a esse conflito lá em Israel. Então vamos só ficar atentos, porque assim, muita gente acaba falando o seguinte: pô, as coisas vão acabando, a guerra da Ucrânia e ninguém mais fala. Obviamente, por isso que a gente sempre fala fatos e dados. Evitem ficar olhando e vivendo muita notícia. Entenda a notícia, entenda o que isso pode impactar nos seus investimentos para que você possa tomar a melhor decisão, certo? Agora, se for possível, faça ali uma tabelinha para entender o que foi resolvido, o que não foi resolvido. Por qual motivo a bolsa e os ativos que estão nessa carteira estão se movimentando. Para você entender o motivo que levou a ele fazer aquele movimento, tanto de alta quanto de baixa, porque quando esse motivo terminar, for finalizado de fato, o ativo tende a voltar para o patamar que estava antes, porque você precisa entender o que impactou nele, certo? Então, tem diversos problemas que vêm acontecendo no mundo, mas eles vão ficando de lado. Por que vão ficando de lado? Porque já não tem mais conteúdo para ser gerado ali. Então, os noticiários, eles precisam vender notícias, correto? Jornais e tal, os programas jornalísticos televisivos, eles precisam gerar notícias. Quando as notícias começam a abrandar e nasce uma outra, isso sempre é catástrofe, sempre vai ser catástrofe, porque é o que vende. Coisa boa, notícia boa não vende, ninguém está interessado. Esse é o problema, né? Então, a oferta e demanda. Muita gente acaba olhando muito mais notícias ruins e acaba isso fazendo muito mais preço no mercado, porque são ruídos e muita gente que está despreparada acaba tomando decisão. Aí a bolsa fica mais errática, certo? Então, vamos olhar fundamentos. O que eu quero passar para vocês se eu só falar para 200 pessoas aqui, mas as 200 entenderem que a gente tem que olhar fundamento das empresas, eu já estou feliz da vida. Já estou feliz da vida, porque a gente vai começar a ter, sim, uma cabeça de investidor. Olhar fundamentos, depois olhar os preços e saber exatamente qual é a estratégia que a gente tem que seguir. Ser disciplinados e pacientes, certo? Bom,
Ontem nós tivemos também os dirigentes do Fed destacando esse processo de desinflação dos Estados Unidos. Isso pode ser bom para que o Fed não venha a manter o seu tom hawkish, né? Então, isso também foi visto, ficou no preço. Os balanços ali nos Estados Unidos também foram bem vistos, a galera gostou. E vamos ver se vai continuar, né? Hoje a gente vê o Brent ali já recuando, levemente um recuo, mas sempre travetando ali nos $90, né? 89,77. Nós temos o WTI em $87, basicamente, também. Então, estão travetando ali nos $90. Vamos ver se vai continuar essa subida ou não. O índice DX, ele estava ali na casa de 0,18%, 0,20% de alta. Depois do índice ZIL ali na Alemanha, o euro começou a ganhar um pouco mais de força. E o euro, quando ganha força frente ao dólar, isso diminui a cotação do índice DX, até porque o euro pesa muito na cesta de moedas do DX. Então, se o euro começa a ganhar força, o dólar começa a enfraquecer. Mas lembrem-se que o índice DX está enfraquecendo pelo fortalecimento do euro e não pelo enfraquecimento do dólar, certo? Pense nisso. Então, só para você entender o que está fazendo o índice DX se movimentar, para evitar você tomar decisões, ainda mais você que opera no mercado, no day trade ali no dólar, para evitar você tomar decisões erradas, tá? Então, só um recadinho. Bom, olhando aqui, o nosso Ibovão da Massa subiu 0,67% aos 116.500 pontos. O candle aqui, apesar de ter aberto e fechado basicamente no mesmo lugar, né? Então, aqui a gente chama um doji, né? O que acontece? Ele não foi tão ruim. Por quê? Nós tivemos aqui no mês, tá? A gente está olhando no mês. Nós tivemos uma abertura, nós tivemos um recuo muito forte, uma realização forte, e já recuperou basicamente toda a baixa que nós tivemos, né? Nós já tivemos uma recuperação muito boa. E a gente ainda está na metade do mês, vamos colocar dessa forma. A gente ainda está na metade do mês, ainda tem mais coisas para acontecer. Pode ser que recue, volte aqui a recuar e ficar ali nos 114 mil pontos? Pode. Mas eu estou achando que está mais provável pela leitura que eu faço aqui, mais provável o índice vir para cima, né? Então, muita coisa pode acontecer. Vamos ver o que vai trazer o PIB da China. Se o PIB chinês vier bom, acredito que a gente vai ter aí mais festa na bolsa, né? E, obviamente, a crise lá no Oriente Médio não pode acontecer, né? Se ficar ali o conflito entre Israel e Hamas, beleza, né? O ideal é que não tenha conflito. Esse é o ideal. Mas existe um conflito. Esse conflito não pode se alastrar. Se alastrar, o problema é maior ainda. Isso vai afetar os mercados nos mercados globais. Mas olhando aqui, estamos com um bom. Deixa eu só melhorar o nosso caixotinho. Aqui, vou trazer até aqui. No semanal, a média móvel de 10 períodos continua cruzada para baixo com a de 20, porém a de 20 ainda está com uma leve inclinação aqui para cima, a de 200 com uma leve inclinação para cima. Vamos ver, né? A gente tem aí, se ganhar aqui, fechar acima dos 118 mil pontos, aí a gente pode ganhar ainda mais força para tentar buscar aí os 120 mil pontos. Vamos aguardar. Show? Nossa doleta que recuou bem ontem, né? Recuou fortemente. Eita ferro. 0,93% de queda, quase que 1%. Buscando os R$5. Vamos ver se vai manter, né? Se vai segurar aqui nos R$5 ou se vai perder. Acredito que não perca ainda, porque tem essas tensões ali no Oriente Médio. Então, não tem muito cenário para perder os R$5. A não ser que entre um fluxo de gringo muito grande aqui na nossa bolsa, que também vejo muito cedo ainda, devido às tensões que estão acontecendo, certo? Devido a essas tensões que estão acontecendo. Mas vamos aguardar, daqui a pouco entra a nossa temporada de balanço, vamos ver os balanços das nossas empresas e o que aconteceu nesse terceiro trimestre aí com os ativos financeiros do nosso Ibovão da Massa. Show? Bom, os Treasuries também, os DIs recuaram um pouco, isso acabou
pressurizando, né, trazendo o dólar, pressionando o dólar um pouco mais para baixo, levando o nosso Ibovão da Massa um pouco mais para cima. Isso foi visto como positivo, né? Vamos ver como é que ficou aqui o portfólio, né, do Ibovão da Massa. Nós tivemos aqui as metálicas vindo muito bem, né? Vale com 1%, Gerdau quase com 1%, aqui com 1,15 também, né? Igual, que é também a Gerdau, mas veio aí com 1,15. Nós tivemos CSN aí com 0,17, bem neutro ali, e a Semin, né? CSN Mineração com quase 2% de alta. Beleza? Os Minas também ficou no 0 a 0, o volume muito baixo. O volume financeiro no Ibovão da Massa ainda está baixo, né? Ontem foi 17 bilhões apenas. Nós tivemos Petrobras aí subindo 1%, né? PetroRio acabou fazendo uma realização de 0,40, mesmo com petróleo ali em cima, né? Travetando os $90. Setor financeiro carregando, impulsionando um pouco mais o nosso Ibovão, né? Itaú no 0 a 0 basicamente, mas Banco do Brasil parece que não tem teto, né? Banco do Brasil parece que não tem teto. Então, 2% aí de alta, Bradescão da Massa com 1% de alta e a nossa querida B3SA3 com 1,2%. Show? Bom, deixa eu botar aqui agora o nosso calendário econômico. Só o de hoje, Vini, só o de hoje. Você não precisa botar outras coisas. Deixa eu ver aqui. Bom, nosso calendário nós tivemos aí o sentimento econômico lá na Alemanha, que é a principal economia da zona do euro. Veio melhor do que o esperado, né? Então isso foi visto positivamente, isso acabou trazendo mais força para o euro, né? E controlando um pouco ali o índice DX que está forte frente a todas as moedas no mundo, certo? Nós temos aqui uma série de indicadores lá nos Estados Unidos. Esses indicadores, eles vão ditar um pouco, ditar não, mas colocar mais peças no tabuleiro ali, né? Para a gente entender o cenário, como vai ser o tom do Fed para a próxima reunião. Se vai sugerir uma alta ou manutenção da taxa de juros. Então, nós temos vendas no varejo, porque se vendas no varejo estiver muito forte, isso pode indicar que o Fed pode sim subir mais a taxa de juros, porque vendas no varejo, a gente está falando de consumo. O Fed está tentando controlar o consumo da galera, o ímpeto de consumo. Galera, vamos segurar um pouco mais, vamos poupar um pouco mais, investe aí, vamos botar essa bolsa para cima, vamos deixar para gastar depois, né? Tem um outro cenário, um outro momento. Temos a produção industrial, mas basicamente vendas no varejo dita a questão do consumo, e isso pode impactar na decisão do Fed. Nós temos aqui Bullman falando, nós temos Patrick Barkin também que vai falar hoje às 11h45, né? Nós temos aqui Caixa Rádio também, mas aí já com o mercado fechado às 6 horas. Confiança do empresário aqui no Brasil, mas isso é o que vai ditar basicamente hoje o nosso dia, né? Bom, olhando aqui, né, no restante da agenda, nós temos aqui indicadores, o GP10, tá, não vai fazer muito preço, o volume de serviço, isso também não vai fazer tanto preço. O nosso leilão de cada dia, né, o Tesouro vai fazer o seu leilão ali, normal, BC vai ofertar, fazer suas rolagens ali nos contratos de dólar. Nós temos o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, vai participar do evento da Moody's lá em São Paulo. Então a galera pode sim ficar atentos ali o que o Galípolo vai falar, se vai ter corte ou não vai ter corte, se vai acelerar o corte da taxa de juros ou não, porque isso ficou um ruído muito grande, né? Depois das falas ali do Campos Neto lá na reunião do FMI, isso ficou alguns ruídos. Então a galera está começando a parar as arestas para melhorar o discurso que iniciou lá, né? Então se vai ter uma aceleração no corte da taxa de juros ou não. Beleza? Já tivemos aí o índice ZIL da Alemanha, que veio positivo, isso foi muito bom. John Williams vai falar, né, na discussão no Economic Club em Nova York. Aqui a gente já viu, diretora também, a Michelle Bullman, né, nossa Fed, Bullman, vai falar ali sobre inovação responsáveis em pagamentos. Tranquilo, a gente já mencionou. Índice de confiança das construtoras lá nos Estados Unidos. Petróleo, esse aqui praticamente não vai fazer tanto preço. O de amanhã faz, né? O estoque petróleo bruto lá no coisa. Nós temos aqui produção industrial chinesa, que saiu hoje de manhã, vendas no varejo lá na China, e nós temos também o PIB chinês. Isso aqui vai fazer preço amanhã,
né? Isso vai refletir nos mercados amanhã. Então, fiquem bem atentos. E os eventos corporativos, nós temos aí o balanço do Bank of America, Goldman Sachs, relatório de produção da Vale, o relatório de produção ontem da Petro, esqueci de colocar aqui para vocês, certo? Veio também bom. Vamos ver o relatório de produção da Vale. Se esse relatório vier bom, a gente pode ter, imagina, né? Relatório de produção da Vale vindo bem. Nós tendo, ó, eita, pera. A gente olhando aqui uma leitura do PIB chinês no terceiro trimestre vindo positivo, acima do esperado, né? Com uma venda no varejo também crescente, uma produção industrial crescente. Eita, fé, aí papai, aí, vamos para 120 mil pontos. Não gosto nem de falar isso, vai aparecer até esses youtubers que ficam jogando emoção na galera. Aí seria bacana, né? Teríamos aí excelentes indicadores saindo. Show? Bom, e tem também o balanço da América Móvel, né? Mas aí lá no México, né? E após o fechamento, beleza? Mas esses dois aqui, né? Bank of America e Goldman Sachs, que vai ditar um pouco mais a regra do jogo. Show? Bom, recados dados. Hoje, terça-feira, semana ainda é fraca. Essas semanas que são do meio, que tem poucos indicadores fortes. Temos aí leitura de PIB? Temos. Isso é positivo? É. Mas nada comparado também à primeira e à última semana. Por quê? Na primeira semana, os fundos que estão ali fazendo trading e tudo, entre outros grandes players, estão montando posições, montam posições no dólar, montam posições em índice, entre outras posições. No fechamento do mês, tem desmontagem dessas posições. Alguns começam a desmontar as posições e tudo, então começa a gerar uma corrida maior. Nós temos rolagem em relação aos contratos de dólar. A galera que gosta de operar dólar tem a rolagem ali, porque nós temos o fechamento da troca do contrato. Então, tem bastante coisa que acontece na primeira e na última semana. Então, são semanas um pouco mais voláteis, beleza? E com mais indicadores econômicos também, beleza? Bom, então fiquem todos com Deus, muita atenção com o capital de vocês, sigam a estratégia de vocês, não sigam a estratégia dos outros, entendam exatamente aonde vocês querem chegar para que vocês possam formatar uma boa estratégia. Porque se você entra no mercado financeiro, você só está investindo sem saber o que você quer fazer, aonde você quer chegar, e por qual motivo você quer aquela grana, desculpa, qualquer rentabilidade vai servir para você. Qualquer rentabilidade vai servir. Por quê? Você não sabe onde quer chegar. O principal ponto é a gente saber qual é o destino que a gente quer. Beleza? Então, foquem nisso, foquem na disciplina, foquem na paciência, porque o mercado de renda variável, ele não anda em linha reta, então vocês precisam entender isso, para que vocês possam, sim, seguir e construir o patrimônio desejado, conforme vocês colocaram como objetivo. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!